Imagine a seguinte cena. Você trabalha o dia inteiro, o chefe pressionando, os prazos se acumulando e a rotina esmagando sua mente. Finalmente, o expediente acaba, e tudo o que você quer é um momento de alívio, um escape. Então, você sai com seus amigos ou talvez sozinho, pede um copo, depois outro. O líquido escorre fácil, quente e confortável. Você sente que o estresse desaparece, o mundo fica mais leve, por um tempo. Mas você já parou para pensar, quem realmente está no controle nesse momento? É você ou algo mais? E se eu te dissesse que cada gole que você dá pode estar abrindo uma porta que você nunca deveria atravessar? No mundo de hoje, o apelo ao álcool é algo muito significativo. Mas você sabe os reflexos que isso pode gerar no seu corpo, na sua autoestima, na sua espiritualidade? Parabéns, você atravessou o véu da sabedoria. O meu nome é Pedro, e seja bem-vindo a essa viagem. No primeiro gole, tudo parece certo. O álcool entra no seu sangue bem rapidinho, em menos de 10 minutos. Seu cérebro começa a liberar dopamina, e você sente aquele relaxamento gostoso. Até aqui, tudo parece maravilhoso, parece. O córtex pré-frontal, que fica responsável pelo seu autocontrole, começa a se desligar. Você começa a se sentir mais confiante, a ansiedade diminui e a conversa flui melhor. Você se sente mais engraçado, mais interessante, embora, na verdade, só esteja falando mais alto e rindo à toa. Ali pelo segundo e terceiro copos, sua mente já não é mais tão sua assim. A essa altura, o álcool já tomou um espacinho no seu cérebro e começou a bagunçar suas conexões. O hipocampo, a área responsável pela memória, já está sendo afetada. É aquele momento em que você conta a mesma história 2 vezes, achando que é a primeira, sabe? A coordenação motora começa a falhar um pouco. O cérebro tem dificuldades em registrar novas memórias. Ali pelo quarto e quinto copo, o caos começa de verdade. O álcool já desativou praticamente sua parte racional, e agora quem assume o controle são suas emoções mais intensas. O sistema límbico, responsável pelas emoções, está no comando. A impulsividade atinge o ápice. O cerebelo, responsável pelo equilíbrio, começa a falhar. Hora de tropeçar nas próprias pernas. E dentre todas essas coisas que mencionei aqui, talvez uma delas seja a pior de todas. Você já viu alguém ter um apagão espiritual? Você me falou um negócio que eu achei muito interessante, que é que existe uma parte do nosso cérebro, né, que ela é ativada quando a gente tem religião, uma espiritualidade, e essa parte ela também é acesa quando a gente tem... Você tá com algum efeito alucinógeno de droga, bebida e tal. As civilizações antigas não consumiam substâncias recreativas apenas pelo prazer, mas como ferramentas de comunicação com o divino. A crença era simples. Ao alterar o estado de consciência, o ser humano poderia acessar outros planos da existência, onde entidades espirituais poderiam transmitir conhecimento, poder ou domínio sobre aquele que as invocava. Muito antes das grandes cidades, tribos indígenas e grupos nômades acreditavam que certas plantas eram a chave para o mundo espiritual. Os xamãs amazônicos bebiam ayahuasca, um chá alucinógeno, para conversar com espíritos da floresta e obter visões proféticas. Tribos siberianas utilizavam cogumelos alucinógenos em rituais para entrar em contato com seus ancestrais e deuses do gelo. O estado alterado era visto como um portal, mas o perigo sempre existia. Se você não estivesse espiritualmente protegido, algo poderia atravessar o outro lado. Os egípcios acreditavam que certas plantas, quando ingeridas, levavam à proximidade com os deuses. O lótus azul, uma flor sagrada, era misturado ao vinho para induzir estados alterados de consciência em rituais ligados ao deus Osíris. O próprio faraó e sacerdotes participavam dessas cerimônias, acreditando que se tornavam divinos temporariamente. Mas havia um problema.
Os relatos indicam que alguns não voltavam ao normal depois das experiências, como se algo tivesse tomado posse de suas mentes. Nenhuma civilização refinou tanto o uso de substâncias em rituais quanto os gregos e os romanos. Os mistérios dionisíacos, festas dedicadas ao deus do vinho Dionísio, eram verdadeiras celebrações de excesso e loucura. Homens e mulheres bebiam vinho ritualístico, até entrarem em estado de êxtase, onde diziam ser possuídos pelos deuses, e realizavam atos que jamais fariam sóbrios. Há registros de pessoas que não voltavam ao estado normal após esses rituais, acreditando que haviam se tornado parte do próprio Dionísio. Percebe-se que, em todas as civilizações que usavam substâncias alteradoras da mente, existia uma crença em comum. O estado de embriaguez ou transe não era apenas uma alteração física, era um portal para algo muito maior. Todas as culturas sabiam que, quando um ser humano apagava seu próprio julgamento, ele não está sozinho no seu corpo. Os próprios deuses antigos tinham ligações com esse fenômeno. Diante disso, podemos nos perguntar: e hoje, o álcool se tornou a armadilha perfeita? Bom, o álcool se tornou a droga mais usada da história humana. Diferente das substâncias xamânicas ou dos rituais antigos, ele não é visto como algo espiritual. Mas e se eu te dissesse que o álcool também tem o seu próprio espírito? Ninguém sabe exatamente quando o Azazel surgiu. Alguns dizem que ele foi um dos vigilantes, anjos caídos, que ensinaram segredos proibidos à humanidade. Outros acreditam que ele sempre existiu, espreitando os homens desde o primeiro gole de vinho, sussurrando promessas de êxtase e esquecimento. O que se sabe é que ele nunca se apresenta como um monstro. Seu rosto não é deformado. Seus olhos não brilham no escuro. Ele veste o sorriso de um amigo que incentiva a beber mais um copo. A voz sedutora que sussurra, apenas mais um. O que pode dar errado? A história conta que Azazel foi o primeiro a derramar vinho sobre a terra. Ele não trouxe fogo ou destruição como outros demônios. Seu dom foi um presente traiçoeiro, uma bebida doce que aquecia o peito e dissolvia os problemas. Ele ofereceu ao homem uma alternativa para suas dores. Não a solução, mas o esquecimento. O primeiro rei a beber do cálice encantado riu. Isso é um milagre, ele disse, e ordenou que mais vinho fosse produzido. Mas, quando a noite caiu, seus olhos se tornaram vazios, sua mente enevoada. Ele esqueceu sua família, sua honra, seu próprio nome. No dia seguinte, não lembrava o que havia feito na escuridão da noite, e Azazel apenas sorriu. Diferente de outros, Azazel não precisa prender ninguém com correntes. Seu domínio é suave, sorrateiro. Ele não força a porta, ele apenas deixa aberta, esperando que a vítima entre por conta própria. Ele sussurra ao homem cansado, apenas uma taça para aliviar a mente. Ele incentiva o ferido, esqueça sua dor apenas por essa noite. Ele embriaga o orgulhoso, agora sim, você é mais forte, mais livre, mais destemido. E enquanto isso, ele observa, esperando o momento em que a sua alma não possa mais voltar. O maior truque de Azazel foi fazer com que a sua presença não fosse mais percebida. Antes, as pessoas bebiam em rituais, sabiam que estavam invocando algo. Agora, bebem em bares, em festas e em momentos de solidão. E ele sempre está lá, sempre lá. O vinho, que um dia foi um presente, se tornou uma prisão. E Azazel apenas observa, sempre à espera.